inexplicável. Olá, tudo bem? Estamos em mais um podcast inexplicável e hoje com um tema especial que é o sábado no Novo Testamento. Temos aqui a presença do nosso convidado especial que irá trazer, com a ajuda do Espírito Santo, uma luz sobre esse tema. Você é nosso convidado a adorar a Deus e aprender um pouco mais sobre sua palavra. Eu sou o irmão Jó e seja bem-vindo. Dou a oportunidade aqui, o irmão vai se apresentar? Se apresentar. Ok, tudo bem? Bom, meu nome é Yuslir Ferreira Neumann. Esse aí é o meu nome, né? Sou natural do Rio Grande do Sul, mas já morei em algumas capitais do Brasil. Em resumo, é isso. Antes de começarmos com as perguntas, Yuslir, vamos fazer uma oração? Claro. Que o Espírito Santo conduza a nossa mente para que traga clareza ao nosso entendimento. Certo. Feche os olhos também, você aí em casa. Santo Benito Deus, obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito tem nos guiado e nos ajudado a entender e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Que o mesmo Santo Espírito ilumine neste momento a mente do Yuslir, Teu servo, e que o Senhor fale aos nossos corações através dele, em nome de Jesus. Amém. Certo. Bom, irmão, algumas pessoas têm dificuldade em entender como se dá a questão do sábado, especialmente no Novo Testamento. E já vou começar te perguntando: há no Novo Testamento algum versículo que embase a guarda do sábado? Ok. De forma direta, guardar o sábado de forma direta, não, mas de forma indireta, sim. Olha que interessante, quando a gente vai aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, tá? O Evangelho de Lucas 23, versículo 54. Era dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então esse texto aqui fala que o sábado no Novo Testamento é mandamento. E tem um detalhe que faz muita diferença. Até onde eu estudei, estou aprendendo. Até onde eu estudei, Lucas era gentil. Então um gentil dizendo que o sábado é novo, que o sábado é mandamento no Novo Testamento. Então no verso 56, para deixar claro, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então o sábado do Novo Testamento é chamado de mandamento também. Em Romanos 10, 4. Certo. Como é que você explica esse verso? Lá fala, né? Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça... Aqui a Bíblia está me dizendo diretamente que o fim da lei é Cristo. Então como é que a gente pode explicar isso aí para o nosso irmão que está com dúvida, que acredita que em Cristo a lei se acabou? Sim. Porque o fim da lei é Cristo, aqui está falando, né? Para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui é telos. E telos, o significado, vou dar de forma resumida, tá? Telos é alvo, objetivo, cumprimento, finalidade. Então a finalidade, telos é alvo, objetivo, cumprimento, finalidade. Em resumo, a finalidade da lei é te levar a Cristo. Então não quer dizer que acabou, porque no próprio livro aos Romanos, ele fala em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 7,12, olha o que ele diz assim, por conseguinte, na minha tradução está assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, seria uma contradição, né? Dizer que o fim da lei é Cristo, se Paulo pergunta em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, pelo contrário, antes confirmamos a lei. Então, dependendo da tradução muda um pouquinho, um detalhe a mais, um a menos. Nessa diz assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, ele não anula a lei. Ali, a palavra fim da lei é telos, é alvo, objetivo, cumprimento, finalidade. Em resumo, tá? Então, Jesus não veio aqui, Paulo, quer dizer, na verdade, ele não está anulando a lei. Pelo contrário, anulamos, pois, a lei pela fé? Uma pergunta? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, esse detalhe é interessante no grego, já muda um pouco, né? Então, a gente é salvo pela graça para a obediência à lei de Deus. Para concluir essa pergunta, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois se somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu sou salvo pela graça para praticar boas obras. As boas obras que também está estampado na lei, né? Porque não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, é uma boa obra. Certo. Espero que esteja ficando claro aí para você. Também, né? Uma boa obra também. Para você que está acompanhando esse momento, o nosso podcast, o irmão deixou bem claro que a lei não se encerrou, não se acabou em Cristo. Né? Tem mais textos, né, para amparar essa ideia. Pode abrir, irmão. A gente tem mais por exemplo, um tempinho. Tiago Pode abrir 2, mais textos. Vamos lá. Vamos lá. Que a lei não se encerrou. Quando tu vai, por exemplo, Tiago 2,10. Tiago 2,10 aqui é bem interessante. Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aí o contexto. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei por aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei de Deus, ela promove pela graça de Cristo, a lei de Deus promove, pela graça de Cristo, a lei de Deus promove liberdade. Por exemplo, se você não roubar, você se livra da polícia estar atrás de você. Então a lei que ela ajuda a te mostrar um caminho de libertação unicamente pela graça de Cristo. Então pela lei da liberdade que nos liberta de andar cego. A lei diz não rouba, não mata, não adultera, não faz isso, não faz aquilo, não faz imagem de escultura. Então a lei da liberdade nos liberta de certos padrões de comportamento que tem na sociedade que devemos evitar para que possamos sofrer menos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não adultera. Se não adulterar, você que gosta de rir um pouco, se não adulterar, vai se livrar de apanhar da mulher, ou de um cabo de vassoura, ou de repente, mais pesado, uma separação. Ter que estar... Quem sofre muitas vezes são as crianças. Então, pela graça de Cristo, a lei da liberdade, ela é uma luz. Jesus é a luz, mas Jesus cumpria a lei, já vou mostrar. Então, essa lei da liberdade, no sentido que ajuda a evitar problema. Em resumo, é isso numa linguagem simples, ok? E aí tem mais, por exemplo, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus no grego. Na minha tradução diz a fé em Jesus. Então aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas é a fé de Jesus, né? E a fé de Jesus é o caráter dele também, né? No grego muda um pouquinho. É interessante isso aí. Aí, por exemplo, tu vai ver o diabo, o inimigo, irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. E dentro dos mandamentos de Deus está o dia de guarda, o sábado. Com todo respeito com quem pensa diferente de nós. Mas, por exemplo, Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão,
Aí o dragão no verso 9 é Satanás, contra a mulher. Mulher, Efésios 5, 22 a 32, é a igreja. Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Já citei Apocalipse 14, 12. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui 1 João 2, 3. Olha que interessante. 1 João 2, 3. E ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então aqui está amparando guardar os mandamentos. Agora, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, Jesus guardava os mandamentos ou não? João 15, 10. Olha que interessante isso aqui. João 15, 10 diz assim para nós: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus guardava os mandamentos. Você ama Jesus de todo o coração? João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus não transgrediu a lei, ele guardou a lei de Deus. Ok. Existe alguma relação entre o Espírito Santo e o sábado? Tem como eu ver isso aqui no Novo Testamento? Tem. Já vamos entrar. Só para dar mais um texto à pergunta anterior sobre a lei, Mateus 5,17, por exemplo, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então não penseis que vim revogar a nomos, que é o Pentateuco, Penta, 5, Teuco, lei, os 5 livros da lei, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômio. Então não penseis que vim revogar a nomos, o Pentateuco, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir é plero, que significa encher, completar, cumprir. Vamos ver se a lei foi abolida no verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Passou o céu e a terra? Olha para o céu. Não, né? Então se não passou o céu e a terra, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então não caiu um tio sequer da lei, quem dirá um mandamento, né? E prova disso que ele ampliou o contexto da luz sobre a lei, que Mateus 5,27 vai dizer: ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Que história é essa que a lei foi abolida? Isso não tem embasamento bíblico, de forma honesta estou falando. Caso você pense ao contrário, tudo bem, a gente respeita a opinião. Mas biblicamente respondendo, com todo respeito, se você pensar ao contrário, mas biblicamente é isso. Então, por exemplo, o irmão perguntou sobre... As pessoas às vezes perguntam, né? Já vou entrar aqui sobre o Espírito Santo, tem resposta, fique tranquilo. Mas as pessoas perguntam: ah, mas amar a Deus e amar o próximo, não pergunta? Isso está em Mateus 22, 36. Eu vou ler aqui para vocês. É bem interessante. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Isso está em Deuteronômio 6,5. Leia para mim Deuteronômio 6,5. E aqui, ó, este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico 19, 18. Então, Jesus não inventou nada de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Está em Deuteronômio 6,5. Confira lá. Lê para nós aí, por gentileza. Deuteronômio 6,5 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Entendeu?
Agora, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que Jesus inventou luz nova ou ele só citou o que já tinha ele mesmo falado para Moisés? Quê? Ele mesmo falou para Moisés? Que história é essa? Já explico. Abre aí Levítico 19, 18. Não te vingarás nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então não tem nada de novo, ele só deu a mesma explicação que ele tinha dado para Moisés. Como assim Jesus deu essa explicação de amar a Deus e amar ao próximo para Moisés? Primeiro, João 8,58 diz: antes que Abraão existe, eu sou. João 1,1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, ele estava na criação. Na criação ele já dá o sábado como um presente para o ser humano. O sétimo dia, e o sétimo dia da criação está em Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o sétimo dia é o sábado. No clímax do plano da criação, Jesus descansa no sábado. E no clímax do plano da redenção, também ele descansa no sábado, porque ele dorme. Nós acreditamos que a morte é um sono. Sexta-feira, e ele ressuscita a alta madrugada de domingo, não é isso? Então no clímax do plano da redenção, ele descansa no sábado. E no clímax do plano da criação, né? Ele começa a descansar ali na sexta-feira, um pouco antes do sábado, mas passa o sábado descansando na sepultura, né? Que a morte é um sono. Então, no clímax do plano da redenção, ele descansa no sábado. No clímax do plano da criação, descansa no sábado. No clímax do plano da redenção, também descansa no sábado, ok? Alguns pequenos ajustes na fala, isso faz parte. Agora, olha que interessante. Eu falei que Jesus estava com Moisés, né? Lê 1 Coríntios 10, do 1 ao 4 para nós, por gentileza, querido irmão. Olha que interessante isso aí. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Olha quem estava lá com Moisés na abertura do mar. Foi Jesus, amigo. Jesus é Deus, 1 João 1, 1, Colossenses 1, 13 a 17. Muitos textos tem. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Para provar a divindade de Cristo. Então, olha Jesus lá na abertura do mar com Moisés. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, olha que interessante, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então quem estava no Antigo Testamento lidando com o pecador de forma direta, era Jesus. Por exemplo, ele se apresenta como Redentor para Isaías 44:6. Abre lá. Que é considerado uma mini Bíblia, né? É até um detalhe muito interessante. A Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías 66 capítulos. Os 39, olha que interessante, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. E uma curiosidade mais profunda, 39 no Antigo Testamento, tu abriu o capítulo 40, anuncia João Batista. Olha que coincidência, ou jesuicidência, né? Entendeu? 39 livros. Aí vai iniciar o primeiro, é o 40 dos 27, né? Aí o que acontece? Aparece quem? A profecia sobre João Batista. Então é considerado uma mini Bíblia de forma profunda. E aí aqui ele se apresenta como Redentor, aqui, Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Não é Jesus? Romanos 3:24. Abre Romanos 3:24 aí para nós. Seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem é o Alfa e o Ômega lá em Apocalipse?
capítulo 1. Entendeu? 3:24. Então Jesus, no Antigo Testamento, ele deu a lei, certo? Ele deu a lei, ele ensinou o povo dele a guardar o sábado. E no Novo Testamento ele guardou o sábado, porque ele não ia falar uma coisa e fazer outra. Jesus falava de amor e amava. Falava de ajudar e ajudava. Falava de cuidar e cuidava. Falava de missão e fazia. Se ele falou para o povo dele no Antigo Testamento que tinha que guardar o sábado, ele não poderia transgredir no Novo. Por isso que João 15:10, se me amardes, João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 15:10, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Claro que os mandamentos de Deus é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Já vamos responder a resposta do Espírito, ok? De forma profunda, não rasa. Vale a pena escutar a próxima agora. Então, em resumo, sobre o sábado do Novo Testamento e a lei, tem muitos textos, tem mais. Mas a pergunta referente ao Espírito Santo. De forma particular, eu descobri 3 visões amparando o sábado no Novo Testamento, certo? A primeira visão abre Apocalipse 1:10, querido irmão, e já vamos chegar na resposta do Espírito Santo. Apocalipse 1:10. Apocalipse é um livro profético, né? Cerca de 70%, 80% é linguagem simbólica, uma parte é linguagem literal, tá? Porém aqui a gente vê essa passagem, por exemplo, Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Será que o dia, abre 1 Tessalonicenses 5:1. Será que o dia do Senhor é a volta de Cristo? Será que o dia do Senhor é o sábado? Ou será que o dia do Senhor é o domingo nessa passagem? Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa expressão dia do Senhor, no grego, é tom remera kuriou, que significa o grande dia de Deus. Lá em Apocalipse 1:10, achei-me espírito no dia do Senhor. Lá não é tom remera kuriou, é kuriak remera, que é o dia do Senhor bíblico. Então já descarta essa ideia que é a volta de Jesus. Até o contexto já revela que não é a volta de Jesus ali naquele texto. É o dia do Senhor bíblico. Aí, será que é o dia do Senhor o sábado ou o domingo? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Aí tem um livro apócrifo chamado Pedro, que lá vai falar assim, 2:4, algo do tipo. Eu não trouxe a anotação aqui, mas é o seguinte. Fala que o dia do Senhor, por volta do século 2 para 3 ali, eles modificaram no grego e colocaram num livro apócrifo, 2 Pedro, que o dia do Senhor é o domingo. Só que a Bíblia não foi escrita nesse grego. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego koiné. Então, se é para ser honesto, vamos ser honestos, né? Se a Bíblia foi escrita com grego koiné e o dia do Senhor para João, qual era a Bíblia de João? O Antigo Testamento, porque estava sendo escrito o Novo, o Apocalipse, né? Então, olha que interessante, se o dia do Senhor é o sábado para João, e vamos citar vários textos aqui para amparar essa ideia, não pode ser o domingo. Agora, do 2º para o 3º século, eles pegaram um livro apócrifo e colocaram o dia do Senhor o domingo, modificaram. Só que eu não posso usar esse grego modificado, tem que usar o grego koiné, que é o grego da época de João, para ser honesto. Vamos ser honestos. E aí Apocalipse 1:10. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Qual era a Bíblia de João? O Antigo Testamento. Aí olha que interessante isso aqui. Apocalipse 14:12. Vamos ver se ele ampara. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. No grego é a fé de Jesus, que é melhor ainda. Aí agora olha que interessante. Quando tu vai para João 15:10, vou repetir. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João, viu? Estou usando João. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Olha amparando.
Próprio João, Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Olha, abriu-se então o santuário de Deus, santuário literal, porque existe um santuário literal no céu. Vê que faça segundo o modelo que foi te mostrado no monte, Êxodo 25:40 e Hebreus 8:5. Então, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, santuário literal, Deus é literal. Eu acho que o céu é literal, né? Óbvio que é, eu estou aqui com uma certa ironia, desculpa. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, porque a da terra é uma cópia do céu. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, existem princípios que foram adaptados para o ser humano aqui na terra. Então, os mandamentos de Deus devem ser guardados na visão de João. E 1 João 2:3. E ora sabemos que temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço não guarda é mentiroso, nele não está a verdade. E tem um texto mais pesado, com todo respeito. Você quer que eu cite um texto bem pesado aqui? Tem certeza? Abra lá 1 João 3:4. Olha que legal isso aqui. 1 João 3:4. E aperte os cintos, viu? Porque é forte. Se você ama a verdade, isso aqui é muito forte. Olha que legal. Vou falar até com um tom de voz pacífico. Todo aquele que... Mas o 6, o 7 e o 8 é que o caldo vai engrossar. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado e a transgressão... Tá, então qual é o conceito de pecado nesse texto? Transgredir a lei de Deus. Basicamente é isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então Jesus não pecou, não transgrediu a lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive transgredindo a lei. Não faz o pecado um hábito. Erra aqui e acolá, mas não vira um pecadeiro. Uma coisa é tu pegar o estilo de vida pecaminoso, outra coisa é tu errar aqui e acolá. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, todo aquele que vive transgredindo a lei de Deus, depois de conhecê-la de forma profunda, não o viu nem o conheceu, a partir desse momento. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E o que é pecado? Transgressão da lei. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, o cumprimento da lei é o amor, né? A base da lei. A lei deve ser, ela é recheada de amor. Não roubar, não matar, não adulterar é amor ao próximo. Não ter mais de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, é amar a Deus. Amém? Então irmão, então eu posso dizer que os mandamentos, que a lei de Deus é uma prova do seu amor para o ser humano? Com certeza, porque Deus não queria nos fazer escravo do pecado. Não é o sonho dele. Nós somos salvos pela graça para ser libertos do pecado. E quando errar, nós temos perdão junto, por meio de Jesus. Perdão de Deus por meio de Jesus. 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pecou, errou? Pede perdão, levanta a cabeça, segue lendo a Bíblia, estudando, orando, que vai dar certo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Amém, amém. Agora, só um detalhe. Então, achei um espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor no grego é kuriak remera, que é o dia do Senhor. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Já vamos lá para o Espírito Santo e a lei. Vou te fazer uma pergunta.
Qual é a Bíblia de João? O Antigo Testamento. Tá, só cuida. Isaías 58:13, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses do meu santo dia, se chamares o sábado de eleitor, o santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem fazendo tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor Então a boca do Senhor disse que o dia do Senhor é o sábado, e a boca do homem diz que o dia do Senhor é o domingo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, qual das duas vozes é confiável? Eu fico com a boca do Senhor. Eu também. E você que é honesto também, biblicamente. E agora, vamos voltar lá, né? Porque ficamos na pendência. O Espírito Santo e a lei de Deus, é o sábado. Qual a relação? Como é que eu consigo ver isso e mostrar isso para as pessoas aqui na Bíblia, no Novo Testamento? Ok. Bom, Hebreus 10:15. Aqui já tem um texto que dá para iniciar. Hebreus 10:15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Quem dá testemunho? O Espírito Santo. Porquanto após ter dito, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, o que o Espírito Santo falou aqui? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis. Olha aí. E sobre a sua mente as inscreverei. Então quem coloca a lei de Deus no coração e na mente? O Espírito Santo. O Espírito Santo, já de forma bem clara. Atos 1:2, abre Atos 1:2 aí para nós. Até o dia em que haver ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Na minha tradução acho que está até melhorzinho um pouquinho. Está mais claro, né? Atos 1:2. Atos 1:2. Atos 1:2 é do lado de João. Pronto. Atos 1:2. Quer ler, querido? Pode ler à vontade aí. Olha que legal a tradução aí. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. É o dia em que haver dado mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, olha que interessante, né? E outro texto que podemos usar é, por exemplo, Romanos 7:12. Por consequente, a lei é santa, o Espírito Santo é santo. O mandamento é santo, justo e bom. Então tem uma ligação, porque quem nos torna santo não é o Espírito Santo? Então, para guardar a lei de Deus, a pessoa tem que orar. Para guardar a lei de Deus, a pessoa tem que pedir o batismo do Espírito Santo, diário. E aí ele consegue ter força para guardar a lei de Deus. Eu vou pegar um texto, sem pegar o contexto, mas Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e vos fareis com que andeis nos meus juízos, estatutos e observareis. Então tem a ver, para andar na lei de Deus, nas ordens divinas de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Então a lei, o Espírito Santo tem a ver, né? Porque a lei espiritual, não roubar, não matar, não adulterar, isso é um padrão divino. Então é um padrão da Trindade. Então eu posso dizer assim, que antes de me esforçar para guardar os mandamentos, eu tenho que me esforçar para ter o Espírito Santo dentro de mim. Correta essa fala? Não vejo. Buscar primeiro o Espírito Santo antes de me esforçar ali por minhas forças para guardar os mandamentos. Eu entendi muito bem sua intenção. Concordo com ela no sentido que nós devemos orar, clamar pela graça divina, clamar pelo batismo do Espírito Santo e, consequentemente, a gente vai ter prazer em guardar a lei de Deus. Porque a capacidade não é nossa, é dele. Tudo é por ele, para ele, por meio dele. E o evangelho se resume o ser humano correndo, o ser humano correndo de Deus e Deus correndo atrás do ser humano. Então, para guardar a lei de Deus, o padrão divino, o caráter de Deus, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, Romanos 7,14.
E Deus é santo, justo e bom. E aí tem mais um detalhe. 3 visões do Novo Testamento amparando o sábado. Pode comentar essa? Com certeza, vamos lá. Olha que legal. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Dentro da Arca da Aliança tem os 10 mandamentos. Né? Beleza. Se os 10 mandamentos, ele viu, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Uma visão. Segunda visão, amparando a lei de Deus e o sábado. Apocalipse 1, 10. Achei-me espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Tá? Curiac Remeira, dia do Senhor. Não é Tom Remeira Curiou, que é o dia da volta de Cristo, o grande dia. Tá? E os cristãos primitivos guardavam o sábado. Mateus 24, 20. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Né? E ali ocorreu na primavera do ano 70. Jesus já havia morrido. Né? Ele é batizado no ano 27. Correto? E ele morre em qual ano? 31. Até se tu quiser decorar essa data, eu vou te ensinar um macete. A cruz tem quantas pontas fora da terra? 3. E quantas na terra? 1. Que ano ele morre? 31. Só para decorar, viu? É legal esse macete aí. Então, voltando ao assunto aqui, é bem interessante que a primeira visão, Apocalipse 11, 19. A segunda, achei-me espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Tá? E a terceira, que é a pérola que eu vou compartilhar com vocês, um diamante na verdade, é Apocalipse não, é Atos 18, 9 a 11, aí volta no verso 4. Se tu entender esse contexto, tu vai entender o que eu quero falar. A terceira visão, apoiando o sábado. Olha como Jesus aqui aparece, né? Atos 18, 9. Atos 18, 9. Atos é aqui. 18, 9. Jesus amado está aqui, que legal. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse. Então, o que teve Paulo durante a noite? Uma visão. Uma visão, parabéns. Em que o Senhor lhe disse. Então, Jesus falou com Paulo. Falou o que para Paulo? Não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de quê? Então, olha que interessante. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém vai ousar fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses entre eles ensinando a palavra de Deus. Então ele apareceu em visão, disse para Paulo falar, não se calar. E ele permaneceu quanto tempo ali? 1 ano e 6 meses entre eles ensinando o quê? A palavra de Deus. Ensinando aonde? Olha o verso 4. É o contexto do mesmo capítulo. Lê o contexto todo depois em casa. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu quanto gregos. Quantos sábados? Todos os sábados. Que quantidade de sábado é? 1 ano e 6 meses. No verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Todos os sábados, no verso 4, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu quanto grego. Judeu e grego gentil. Todos os sábados. Quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Jesus validou o que ele estava fazendo ou não no verso 6? Validou, olha lá. 18, 6, 18, 4 e 18, 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale, não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, entre eles, ensinando a palavra de Deus, todos os sábados na sinagoga. Inclusive Paulo trabalhava, viu? O texto aqui revela, ó. Olha lá, isso tem a ver com sábado, já vou explicar. E depois disto,
Deixando Paulo, Atenas, partiu para Corinto e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista a ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, pois passou a morar com eles e ali trabalhava. Então Paulo trabalhava durante a semana, pois a profissão deles era fazer tendas. E no sábado, o que ele fazia? E todos os sábados trabalhava para Deus, exclusivamente só para a obra do Senhor. E todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos, judeu e gentil. E ele, no verso 9, ele, numa visão, endossa o que Paulo fazia por 1 ano e 6 meses, que dá em torno de 70 e poucos sábados. De forma clara é isso. Primeira visão, Apocalipse 1:10. Ou Apocalipse 11:19. Segunda, Apocalipse 1:10, achei meu espírito no dia do Senhor. E a terceira, Atos 18, 9 e 11. E Atos 18, do 1 ao 4. Lê o contexto que tu vai entender que Jesus apoia ele fazer aquilo ali por 1 ano e 6 meses. Persuadir tanto o judeu quanto o grego. De forma simples e clara. Bom, meu irmão Yusli, a última pergunta dessa pequena entrevista, desse pequeno esclarecimento que o Espírito Santo está nos trazendo, após a morte de Jesus, porque a gente viu muita coisa, Jesus fazendo, até Jesus, mas após a morte de Jesus, a lei foi abolida, eu não preciso mais guardar a lei, ela terminou, acabou ali, e agora eu posso ficar só no amar o próximo como a ti mesmo. Ok. Tem muita gente que faz essa pergunta de forma honesta, e está tudo certo. O conhecimento bíblico na vida da pessoa é progressivo, né? Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como o nascimento do sol, né? Que começa de manhã e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O conhecimento bíblico também é progressivo, individualmente para cada um, né? Então, a pergunta é se precisa guardar a lei de Deus após a morte de Cristo, né? Antes da morte, Mateus 5:17, teria que guardar, né? Diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra lei é nomos, é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Penta, 5, teuco, lei. Não penseis que vim revogar o Pentateuco, a lei, nomos, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, que é plerô, que é encher, completar, cumprir. No verso 18, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Passou o céu e a terra? Não. Ele ampliou a lei, no verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então ele encerrou a lei. Agora após a morte. E aí? Olha que interessante. Vamos lá, Paulo é após a morte de Cristo. Ali foi escrito as epístolas, né? E aí Romanos 3:31 ele deixa claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Romanos 3:31. Pelo contrário, antes confirmamos a lei. Romanos 7:12. Por consequente, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém se utiliza de modo legítimo. Novo Testamento. Hebreus 10:15 e 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Aí tu vai para Apocalipse, após a morte de Cristo. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram vozes, relâmpagos, vozes, trovões e grande terremoto. Então, na minha tradução diz assim, ó. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E dentro do santuário de Deus tem o quê? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário.
12:17, Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa expressão sobre a areia do mar tem tradução que traz no capítulo 13. Na minha traz ainda no versículo 17. Então, tu nota que a lei não foi abolida após. Então, hoje nós matamos cordeiro? Não, porque o cordeiro de Deus, João 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Os pães significava que Jesus providencia tudo para nós, incluindo Jesus, que é o pão da vida. Ele é que supre nossas necessidades. Ele é o pão da vida. Porque o pão de Deus é que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Então, nós não fazemos mais os rituais. O aspecto cerimonial, os rituais da lei foram cravados na cruz. Agora o aspecto moral não. E o sábado está dentro do aspecto moral, porque foram escritos em tábuas de pedra, símbolo de pedras. Por que tábuas de pedra? Símbolo de eternidade. E escrito não por Moisés, pelo dedo de Deus. E aí, dedo de Deus. Então, olha que Jesus é Deus, né? Então, olha que interessante. Êxodo 31:18. Então, Êxodo 31:18, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, os mandamentos não são de Moisés. Os mandamentos são de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um Deus soberano que liberta. Aí eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ali quem está falando é Deus. Moisés é o servo para levar as tábuas de pedra ao povo. Mas quem falou foi Deus. Então, após a morte de Jesus, o aspecto moral da lei não foi abolido. O aspecto cerimonial sim, mas o aspecto moral da lei não. Não mata, não rouba, não adultera, os 10 mandamentos. Que é chamado de 10 palavras de Deus em Êxodo 34:28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu as palavras da aliança, as 10 palavras. Não são 9, amigos, são 10. E ele jamais modificaria o que os seus lábios proferiram em contexto moral. Abre aí Salmo 89, e a gente já encerra essa parte. E Salmos 89. Salmos 8:9. Salomão chega a dizer em Provérbios 28:9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até essa oração será abominável. Se você tiver conhecimento profundo sobre a lei e rejeitar, é perigoso. Repete esse verso e use. Provérbios 28:9? Sim. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até essa oração será abominável. Só que aí tem que ter um cuidado. A pessoa que não conhece, Deus não tem como julgar. Agora, a pessoa que conhece, que tem que guardar a lei de forma profunda, o Espírito Santo já trabalhou com ela, e ela está com rebeldia, aí é perigoso. Porque Deus não leva em conta os tempos do quê? Da falta de conhecimento. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, porém notifica a todos os homens em que toda parte se arrependa. Então, Deus não leva em conta os tempos da falta de conhecimento. Olha 89, o que diz Salmos 89:30, como moralmente Deus não modificou. Salmos 89:30, Deus não modificou o aspecto moral dele. Lê, querido, por gentileza. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e aí o verso 31 diz, e se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com a vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 34 e 35. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aí? Então falou Deus todas estas palavras, os 10 mandamentos. Êxodo 20, lá é Deus falando. Jó, não violarei a minha aliança, dentro da aliança está a lei. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram.
nem modificarei que os meus lábios proferirem. Então, Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, meu apelo, número 1, eu não estou aqui para te jogar pedra. Número 2, não somos inimigos. Número 3, estou compartilhando com você um conhecimento bíblico da palavra de Deus. Número 4, Jesus te ama e nós também. Ou 5, ou o que seja. Nosso apelo, se apegue a estudar a Bíblia. Aceite a Escritura como ela é. Pegue um tema e estude o contexto geral. Quando você vê uma aparente contradição, procure mais conhecimento, veja no original. Analise o contexto geral. O que é contexto imediato? É o que tem para cima e para baixo do texto. O contexto amplo, um capítulo para lá, um capítulo para cá. E aí tem as ferramentas. Você vê uma aparente contradição? No grego, mas para aí, no grego não. No grego koine, que é o grego que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento. Como é que essa palavra? Qual é o significado? Então assim, a humildade nos faz crescer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que as bênçãos de Deus continuem recaindo sobre você, que os anjos de Deus sejam enviados cada vez mais para te proteger, que o Espírito Santo te ilumine, que Ele te guie, que te dê sabedoria, que te dê inteligência, que te dê discernimento, que Ele abra o seu pensamento, que você possa ser conduzido por Ele, que você tenha a companhia de Jesus diariamente. Essa é o nosso apelo final. E o irmão Jó, bonito seu nome, viu? E o irmão Jó, se quiser também apelar, fique à vontade. Que você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que vai ter a oportunidade de acompanhar esse podcast, possa permitir que o Espírito Santo abra o seu entendimento e lhe ajude, através da palavra de Deus, encontrar as respostas que você precisa para conduzir a sua vida de uma maneira a chegar ao céu, que é isso que todos nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. E um detalhe, com humildade, continue estudando e você vai continuar crescendo. A Bíblia é feita para ler e para estudar. Não só estudar apenas, porque tem que ler para estudar, né? Então se lê e se estuda. E é bom estudar sempre de forma temática. É bom estar sempre se alimentando da Bíblia. Nós devemos orar, se alimentar da Bíblia, congregar. Hebreus 10, 25 diz, não deixamos de congregar, como costume de alguns. Antes façamos admoestações uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Você pode procurar a igreja adventista mais próxima da sua casa, coloque no Google, Igreja Adventista do Sétimo Dia, localização, endereço, e frequente. Chegue na igreja, diz que o irmão Jó, ou eu, tanto faz, lhe convidou, aí em qualquer lugar do Brasil, e procure um ancião que você vai ser acolhido e bem recebido, amém?